O Hospital Colônia de Barbacena, o Holocausto Brasileiro. O Hospital Colônia de Barbacena, em Minas Gerais, foi um dos capítulos mais sombrios da história da psiquiatria no Brasil. Criado em 1903, ele se tornou, ao longo do século XX, um local de segregação social, onde milhares de pessoas foram internadas sem qualquer critério médico. O Colônia ficou conhecido pelo tratamento desumano dispensado aos pacientes, pela superlotação, pela violência sistemática e pelo impressionante número de mortes. Mais de 60 mil pessoas perderam a vida ali, em condições de total abandono e negligência. A fundação do hospital e os primeiros anos. O Hospital Colônia de Barbacena foi fundado com o objetivo de tratar pessoas com transtornos mentais, sendo uma instituição modelo dentro das diretrizes psiquiátricas da época. No entanto, desde o início, a falta de recursos e a precariedade das instalações dificultavam o atendimento adequado. Com o passar dos anos, o hospital foi se transformando em um depósito de pessoas marginalizadas, internadas à força sem qualquer critério médico real. Entre os pacientes estavam mendigos, prostitutas, homossexuais, órfãos, mães solteiras, alcoólatras, negros, epiléticos e até pessoas que simplesmente incomodavam suas famílias ou a sociedade. Muitos eram enviados para o hospital com um simples laudo de comportamento inadequado, sem qualquer diagnóstico psiquiátrico. O próprio sistema judiciário e a polícia contribuíam para essa segregação. Algumas pessoas eram presas por vagarem sem documentos e enviadas diretamente para Barbacena. Outras, principalmente mulheres, eram internadas por seus próprios maridos ou parentes que queriam se livrar delas. A superlotação e as condições subhumanas. Se a intenção inicial era tratar pacientes psiquiátricos, a realidade do Hospital Colônia era outra. A instituição foi projetada para 200 internos, mas, em seu auge, chegou a abrigar mais de 5 mil pessoas ao mesmo tempo. O hospital era um verdadeiro campo de concentração. Pacientes andavam nus, independentemente do clima, pois não havia roupas para todos. Eles dormiam amontoados no chão, sem colchões ou cobertores. A comida era escassa e servida de maneira degradante. Muitos precisavam se alimentar com as mãos ou diretamente do chão, disputando os restos entre si. Não havia higiene. Os internos não tinham acesso a banhos regulares, e os dejetos humanos se acumulavam nos corredores. Muitas pessoas morriam de desnutrição, pneumonia, tuberculose e infecções. A taxa de mortalidade era tão alta que se tornou comum ver pilhas de corpos acumulados nos pátios. O necrotério não tinha capacidade para lidar com tantos cadáveres, e, por isso, os corpos eram frequentemente vendidos para faculdades de medicina como material de estudo. Os tratamentos brutais e as torturas. Os internos do Colônia eram submetidos a tratamentos bárbaros. O mais comum era o choque elétrico, aplicado sem anestesia e sem critério, muitas vezes como forma de punição. Além disso, os pacientes sofriam lobotomias, sessões de insulina, induzindo convulsões, e eram mantidos em contenção física por longos períodos. A violência era generalizada. Muitos funcionários e médicos usavam os pacientes como verdadeiros alvos de brutalidade, espancando-os ou submetendo-os a humilhações diárias. Há relatos de mulheres sendo estupradas por funcionários e de casos de esterilização forçada em pacientes do sexo feminino. Outro elemento que tornava a vida no Colônia um verdadeiro inferno era a falta de identidade dos internos. Muitos chegavam sem documentos, e os registros eram precários. Quando morriam, simplesmente desapareciam sem deixar rastros. O Holocausto Brasileiro e as denúncias. O termo Holocausto Brasileiro foi popularizado pela jornalista Daniela Arbex, que investigou os horrores do Hospital Colônia e publicou um livro homônimo em 2013. A comparação com o Holocausto nazista se justifica pela escala do extermínio. Cerca de 60 mil pessoas morreram ali ao longo do século XX, em uma morte sistemática, impulsionada pelo abandono e pela negligência do Estado. As primeiras denúncias começaram a surgir na década de 1960, quando repórteres e fotógrafos começaram a expor as condições do hospital. Em 1979, a revista O Cruzeiro publicou um ensaio fotográfico chocante, revelando ao Brasil e ao mundo as atrocidades cometidas no Colônia. As imagens mostravam internos nus, desnutridos, vivendo em condições insalubres. A repercussão dessas denúncias impulsionou os primeiros debates sobre a reforma psiquiátrica brasileira, mas o processo foi lento. Somente na década de 1980, com o movimento da luta antimanicomial, o hospital começou a ser esvaziado.
A reforma psiquiátrica e o fechamento. Nos anos 1980 e 1990, a reforma psiquiátrica no Brasil ganhou força, defendendo o fechamento de hospitais psiquiátricos e a substituição por serviços comunitários de saúde mental. O Hospital Colônia de Barbacena começou a ser desativado gradualmente, e seus últimos pacientes foram transferidos para residências terapêuticas e centros de atenção psicossocial. Atualmente, parte do antigo hospital abriga o Museu da Loucura, onde documentos, fotografias e registros históricos são preservados para que a história do Colônia jamais seja esquecida. O legado do Hospital Colônia de Barbacena. O horror do Hospital Colônia de Barbacena serve como um alerta sobre os perigos da exclusão social, da negligência do Estado e do abuso da psiquiatria como ferramenta de opressão. A tragédia que ocorreu no Colônia não foi um caso isolado. Durante décadas, o Brasil e outros países trataram os distúrbios mentais com violência e segregação, ignorando os direitos humanos. A luta pela humanização do tratamento psiquiátrico ainda continua, e lembrar o que aconteceu em Barbacena é essencial para garantir que tais horrores nunca mais se repitam. O Holocausto brasileiro não foi apenas um erro médico, foi um crime social e político, cometido contra as camadas mais vulneráveis da população. Conhecer essa história é um passo fundamental para garantir um futuro mais justo e humano.